E aí, piazada, mas que barbaridade. Tchê. Tá, parei. Só queria introduzir esse Itachi. Eu sou o Nokogaki e esse aqui é o canal Otaku Gamer, vulgo meu canal. Olha que coisa incrível. E eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que às vezes está tão entediado que quer que literalmente qualquer coisa interessante aconteça para que eu possa fazer alguma coisa da minha vida. Tipo o Felipe Neto, sei lá, tweetar alguma coisa pra poder ir lá xingar o cara no Twitter. Ainda mais quando você é aquele otaku que já assistiu 3.000 animes, aquele gamer que tem uma porrada de jogo, mas fala que não tem nada pra jogar. Então é o seguinte, eu reuni alguns dos melhores mangás que eu já li pra trazer pra vocês algumas indicações de mangás pra ler, pra quem tá começando a ler mangá e pra quem já lê mangá faz tempo e não sabe mais o que ler. E relaxa que eu vou falar como você pode ler caso esteja usando o celular, mas isso eu vou falar mais adiante. Um garoto na escola feminina. Puta que pariu. Só pra variar mais uma obra com nome de título de hentai. Um garoto na escola feminina, ou no Zishuei Yuan de Nasheng, é um manhwa, ou seja, como se fosse um mangá, só que chinês. Então quando for ler, presta atenção porque o jeito de ler é diferente. O manhwa eu espero que eu tenha falado certo, manhwa, não sei se não é manhua, mas vai ficar manhua. O manhua, ele se lê da esquerda para a direita e esse manhua, ele é de autoria de Shudao e não tem anime até o momento. No Zishuei Yuan de Nasheng é uma obra que envolve comédia e um pouco de romance, mas o foco principal é comédia mesmo. O manhwa conta sobre Kim Feng, que precisa pagar uma dívida imensa de 1 milhão de ienes, que é uma dívida dos seus pais. Se eu não me engano, é dos seus pais. Eu não tenho certeza porque faz tempo que eu li essa jossa, mas isso não interfere muito na história. Se eu não me engano, é dos pais dele mesmo. E para isso ele vai para uma escola feminina onde só tem meninas. Oh meu Deus, que plot twist incrível. Lá as coisas começam a ficar bem mais interessantes, que é quando ele começa a virar amigo das meninas que tem nessa escola, que antes praticamente queriam matar ele. Aí uma literalmente começa a se apaixonar por ele, mano. Tipo, o cara forma um harém praticamente. São umas 9 minas apaixonadas pelo cara. Mas eu não vou dar muito spoiler, a história é bem complexa, é bem longa. Mas tudo gira em torno dessas meninas, do Kim Feng, da irmã dele e dessa dívida que ele tem que pagar. Mas não pense besteira, moleque. Aqui o bagulho é profissionalismo. Você realmente acha que eu ia falar abertamente em um vídeo meu sobre um hentai? Não responda. Tá certo que tem um pouco de eti os caralho, mas não tem nada muito explícito assim. Ele, por ser um mangá de comédia, tem bastante coisa viajada, mas não é nada que fuja muito tanto da realidade assim, só uns bagulho um pouco mais viajado. Tipo, tem uma cena que o Kim Feng, que é o protagonista, ele literalmente entra em uma casa que tá em chamas pra salvar a Ie Shuxia. Eu não sou muito bom em chinês, tá? Então, se eu tiver falado errado, não é culpa minha. Na verdade é. Daí ele entra nessa casa aí pra salvar a Ie Shuxia. E o cara, mano, o cara passa que nem um flash pelo fogo. O cara nem rela no fogo. O cara pega, chega no 40º andar, quebra a porta e ele tá suavão. Nem se queimou direito. O cara tá de boaça. Subiu 40 andares, passou pelo fogo, mas tá suave. E ainda teve que arrombar a porta. Daí, beleza, ele pega, passa pelo fogo, nem se queima, nem rela em nada. Mesmo o prédio estando em chamas. Até aí, só mais um dia normal, né? Quem nunca fez isso? Pelo amor de Deus, né, cara? Daí ele pega, arromba a porta e aí a Shuxia tá lá no chão, com uma caixinha na mão chorando. E daí ele simplesmente pega ela no colo naquela cena épica, enquanto o prédio tá todo pegando fogo. Daí eles pulam da janela e caem direto na piscina. E é isso, tá ligado? Depois vem um helicóptero e salva eles. Se bem que a Ie Shuxia é rica pra cacete, o helicóptero era dela, então isso faz
algum sentido no contexto da história, mas enfim, quem sou eu pra julgar, né? Não sou o Masashi Kishimoto da vida e enfim. O traço do Manyuuma, ele é relativamente simples, mas isso se deve pelo jeito que a pintura dos desenhos é feita. Você pode ver que é uma pintura um pouco mais simples, que acaba dando esse aspecto ao mangá de simples também. Mas o traço, ele ainda assim, ele é bem legal, e o mangá ele foi lançado em 2016 e ele ainda tá em lançamento, tendo 343 capítulos até o momento. E embora fosse, eu acho que esse, sem dúvidas, é um dos melhores mangás que eu já li, principalmente quando você tá triste, cara, porque, mano, não tem como tu não rir. Ele é realmente um mangá muito engraçado, mas assim, é uma pena que uma obra como essa não tenha tanto reconhecimento por aqui no Brasil. Noragami, ou Mangá do Deus da Calamidade, é o próximo da lista. Esse mangá deu origem ao anime que leva o mesmo nome e que, trazendo do japonês, seria... bom, tem várias formas de traduzir, mas acho que a melhor seria Deus Sem Teto, que é a tradução mais adequada para Noragami. Noragami é um anime produzido pelo estúdio Bones, e o mangá fala sobre um deus que mora na rua, só mais um dia normal no Japão, enfim, né? E esse deus é um deus da calamidade, e ele se chama Yato, porém ele não vive exatamente como um deus da calamidade. Ele prefere atender pedido das pessoas comuns e ajudá-las na esperança de juntar uma grana para comprar umas paradas aí, que no caso é um templo. Os deuses usam shinks, que são almas que se transformam em armas divinas que são usadas em combate pelos deuses. No decorrer dessa trajetória, sua shink atual se demite porque o Yato é um vagabundo desempregado, e depois disso ele conhece uma menina chamada Hiyori, que após um acidente consegue transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos. E também tem o Yukine, que é o novo shink do Yato, mas é melhor eu não falar muito para não dar spoiler, e também porque Noragami não é um anime tão desconhecido assim. Noragami é um anime até bem famoso, porém não é todo mundo que sabe muito sobre o mangá, mas saiba que ele não é exatamente igual ao anime, porque além do mangá ele tá bem à frente do anime, ele explica coisas que não foram muito bem esclarecidas no anime. Por isso que quando você não entender alguma coisa em um anime, eu recomendo que você veja um mangá desse anime para poder entender o que a história realmente quer dizer, caso você não tenha entendido alguma parte. Porque normalmente o mangá ele conta algumas coisas a mais do que no anime. E como a maioria dos animes tem mangá, então, né? Isso acontece porque a animação é uma coisa cara pra caramba. Tipo... muito cara. Aliás, você sabe qual o custo da produção de um único episódio de anime? Bom, um único episódio de anime pode variar entre 100 mil a 300 mil dólares para ser produzido. É caro. Então, para economizar, os estúdios de animação reduzem ao máximo a história, eliminando fillers, detalhes e coisas inúteis para fazer a animação custar menos. E como o custo da produção de um mangá é bem mais barato, eles não se importam de socar informação extra, filler e detalhe no mangá, que, como eu falei antes, acabariam sendo eliminadas no anime. Um ótimo exemplo disso tem no próprio anime Noragami, que acontece no primeiro episódio, quando tem uma menina lá que ela tá na sala de aula e ela pega e junta as mãos e começa a pedir ajuda pra algum deus, e do nada brota o Yato com uma música foda de fundo e cai uma moeda do céu. Ele só invoca a shink dele e mata o demônio lá, que o bicho lá, o espírito, sei lá que porra é, que tá atormentando aquela escola lá. E daí até aí beleza, né, ele é um deus, ele tem que matar esses bichos aí e ajudar as pessoas. Só que como ele conseguiu o pagamento dele, que é a moeda que caiu do céu, do nada? A mina tá na sala de aula e do nada brotou a moeda na mão dele. Como assim? Você pode achar que é só um furo de roteiro bosta ou alguma coisa assim, mas o mangá explica bem detalhadamente o que realmente aconteceu. Basicamente, essa menina ela tava lá no banheiro e tava chorando porque os colegas dela não gostavam dela, aí ela tava precisando de ajuda e ela vê o número do Yato. E quem consegue ver o número do Yato é só quem precisa de ajuda. Então ela pega e liga pra ele e do nada ele cai do teto, assim, né, normal, se teleportando. Cai ele e a Tomone, se eu não me engano é o nome dela, Tomone. Cai ele e a Tomone e o Yato ajuda essa menina, e essa menina ingrata do caralho só fica reclamando e falando que o Yato é uma pessoa cruel, alguma coisa assim, e o Yato vai embora e vaza, mas é isso basicamente que acontece. O Yato ele corta os laços entre ela e os amiguinhos dela, e aí todo mundo se esquece quem ela é e
ela pode recomeçar de novo. Basicamente é isso que o hiato faz. O mangá foi lançado em 6 de dezembro de 2010 e ainda está em lançamento, chegando quase aos seus 100 capítulos, se é que já não passou. O traço do mangá ele é excelente, tipo sério mesmo, muito bom o traço, meu Deus do céu, que traço foda. O autor da obra chama-se Adachi Toka, e se você quiser um mangá pica de ação e sobrenatural para ler, lê Noragami, que esse mangá é top, meu irmão. Confia. Yamada-kun Tonananin no Majo, que é conhecido também como Yamada-kun e as Sete Bruxas, é um mangá que eu já falei um pouco aqui no canal e que é mais um desses que foda-se, mas que é um dos meus favoritos e que também possui adaptação em anime. Porém o anime ele é bem curtinho porque, como eu falei antes, a animação é cara para produzir. Mas em compensação o mangá é relativamente longo, tendo 243 capítulos. E para você que já assistiu o anime, eu realmente indico que você dê uma chance pro mangá, porque ele literalmente conta muita coisa que não foi nem citada no anime. Quando foram fazer o anime, pegaram só um pedacinho do mangá e adaptaram em anime. Porque mesmo se você assistiu o anime 10 vezes e depois for ler o mangá, vai parecer que tu tá em um mundo diferente, cara. Porque o mangá ele realmente mostra personagens completamente diferentes. Você vai ficar lendo e vai ficar, não, esse personagem que nem existia no anime, como assim, carai? Mas antes de prosseguir falando o quanto o mangá é legal e tudo mais, é melhor eu falar um pouco sobre o enredo que envolve essa obra. O protagonista chama-se Yamada Ryu, que é um aluno do ensino médio que é considerado um delinquente que esconde vários mistérios sem nem mesmo saber disso, e estuda em uma escola ainda mais misteriosa. A obra envolve comédia, ação, romance e sobrenatural. A história se passa tendo foco em Yamada, Shiraishi, Miyamura e Miyabi, que se reúnem no clube de estudos sobrenaturais para investigar o misterioso poder de Shiraishi, que é de trocar de corpo com uma pessoa após beijá-la. No decorrer da obra, se descobre que as pessoas com esse tipo de poder são chamadas de bruxas e que há 6 a mais além de Shiraishi. A história se passa no Japão moderno e tem como foco também muitos outros personagens secundários que ajudam na construção do enredo fantástico que tem Yamada-kun Tonananin no Majo. O mangá segue detalhando a história e mostrando que na verdade existem mais de 7 bruxas e o objetivo principal do protagonista é entender o que realmente aconteceu no seu passado para poder usar essas informações no presente e mudar o futuro, junto aos seus amigos e das demais bruxas. Puta que pariu, acho que eu falei demais. Dá só pra ter resumido que era um Harry Potter, só que sem magia, sem Harry e em anime. Acho que todo mundo ia entender provavelmente. Enfim, melhor não ficar entrando muito em detalhes pra, como eu falei, não dar spoiler demais. Sobre o traço do anime ele é mais bonito e melhor sem dúvidas, mas depois de alguns capítulos você acaba se acostumando com o traço do mangá. Mas os desenhos em si, eles são muito bem feitos e tudo mais. Os personagens são muito bem desenvolvidos e o enredo é muito bem elaborado, exceto por alguns furos de roteiro, tipo o final da obra que tem a origem dos poderes das bruxas e tu fica... O primeiro capítulo do mangá foi lançado em 22 de fevereiro de 2012, tendo o encerramento de sua publicação em 22 de fevereiro de 2017, encerrando com 243 capítulos. Mas esse é o último mangá que, sem dúvidas, é realmente um mangá muito bom, ainda mais para quem não sabe por qual mangá começar ou que quer ler algum mangá diferente. Eu realmente queria colocar alguns mangás a mais, só que o vídeo ia ficar muito longo, então só deu para colocar esses, que são os 3 melhores que eu considero assim. Tem mangás melhores, só que esses foram que eu escolhi porque eu quis. E para quem for ler mangá no celular, minha indicação de aplicativo é o Mangadogs, que tem todos esses mangás que eu falei. Porém, como alguns dos mangás ainda estão em lançamento, é provável que não tenha todos os capítulos ainda, porque às vezes os caras demoram para traduzir. Mas você pode ler em algum site se achar melhor, porque pode ter mais capítulos traduzidos até o momento. E também é melhor se você estiver usando o PC. Mas eu acho que é isso. Se puder deixar o like aí no vídeo, se inscrever, eu agradeço, porque isso realmente vai ajudar sem dúvidas o canal e também vai servir para eu saber se vocês estão gostando ou não dos vídeos. Também compartilhe se quiser mostrar para outros amigos seus esse vídeo, que isso ajuda demais o canal, e comenta para eu saber a sua opinião. E muito obrigado e até mais.